Irmãos, eu dei o título dessa mensagem, Sacrifícios para Deus. Tá bom? Vamos repetir? Sacrifícios para Deus. Isso. Olha, irmãos, eu já disse aqui na igreja, em algumas ocasiões, que eu acho Davi um personagem admirável no Antigo Testamento. Eu acho outras pessoas mais admiráveis do que ele, sabe, para mim. Mas eu acho ele uma das pessoas admiráveis do Antigo Testamento. Especificamente por este versículo aqui. Pelo fato de ele entender, naquela época, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, tá? 1000 anos antes de Cristo, mais ou menos, a época de Davi. A essência da adoração. Já falei isso aqui em outras ocasiões. Uma das explicações mais claras que encontramos sobre a adoração foi dada por Jesus enquanto ele conversava com aquela mulher samaritana lá no poço de Jacó, em João 4, lembra? Eles começaram a conversar e aí eles entraram numa questão da adoração. Adorar a Deus em espírito e em verdade, né? Até então, a adoração, o culto, todo o ritual, né? Toda a liturgia era muito entendida por isso, essas coisas que se faziam nos rituais, em um culto público, sacrifícios, entrega de ofertas em geral, de todo tipo, ofertas em dinheiro, ofertas em animais, se acontecia algum pecado, ia lá oferecer uma oferta, se nascia uma criança, oferecia lá uma oferta, era um monte de coisas. Havemos de convir que não há nenhum problema com isso, pois o ser humano sempre necessitou de coisas tangíveis para entender coisas espirituais, afora que também esses ritos foram ordenados por Deus mesmo. Nós somos limitados, e a nossa fé algumas vezes precisa ser estimulada assim, com coisas visíveis, mas em tudo Deus tem a intenção de que sejamos direcionados à verdadeira adoração espiritual a Ele. Mesmo que alguma coisa tangível, visível, pegável, né, popularmente falando, né, aconteça, nós não devemos nos limitar a isso e achar que isso é tudo. Não, isso é um meio da gente levar a Deus a adoração. Nós temos 2 exemplos práticos na igreja cristã: batismo e ceia. Batismo e ceia. Não tem nada de especial em si mesmo. O que tem de especial? Você vai lá na água, afunda e não dá nem 3 segundos, você já levanta. Não tem nada de especial. O bom é você ir para a praia, o bom é você ir para um clube, para a piscina. Então o batismo em si não tem nada de especial. A ceia, comer um pedacinho assim, não dá nem gosto. Né? Então um pouquinho assim do cálice, né? Também nem gosto. Em si não tem nada demais, mas eles são o quê? A representação de muita coisa espiritual que deve nos incitar e estimular a nossa fé em Cristo. A ordenança de Jesus tem alguma coisa aí importante nisso. Muita coisa importante espiritual. Você está vendo? Então foi essa fé e essa adoração verdadeiros que Davi rendeu a Deus e foi aceito. Que nós entendamos isso também, irmãos. Pois só adorando verdadeiramente é que seremos aceitos na presença de Deus. Teremos os nossos pecados perdoados, como foi o caso de Davi, e seremos tidos como os verdadeiros adoradores. Todo mundo quer ser verdadeiro adorador. Vamos lá então. A primeira coisa que eu quero falar é o processo de aprendizagem da adoração. Se não tivéssemos a mentalidade que nós temos hoje, depois da vinda de Cristo, obra, né, de Cristo, talvez a gente teria dificuldade com esse versículo 16. O versículo 16, vou repetir, diz assim: não te comprases em sacrifícios.
É possível que alguns da época de Davi tiveram dificuldades em entender e admitir o que diz esse versículo. Por quê? Porque aparenta ser uma contradição. Deus não se agrada de sacrifício. É isso que ele está orando. Ele está dizendo que Deus não tem prazer em que lhe ofereça sacrifício. E, num certo sentido, ele está certo. Porque esse versículo está aqui na Bíblia, o versículo também é inspirado pelo Espírito Santo. Está certo. Mas em qual sentido que ele está certo? A aparente contradição está no fato de que quem instituiu os sacrifícios foi Deus. E como é que Davi chega agora e diz que Deus não se compraz com sacrifício? Você está vendo? É uma aparente contradição. Nós temos um livro inteiro ali, Levítico, no Pentateuco, não é Levítico, onde há uma exposição até detalhada e cansativa, por sinal, né? De cada oferta, de cada sacrifício, de cada holocausto que as pessoas deveriam oferecer. Foram dados por Deus a Moisés. Está aí escrito na sua Bíblia. Estão não apenas os sacrifícios, mas também aonde eles deveriam ser oferecidos, como os ofertantes deveriam se aproximar, como os sacerdotes e levitas deveriam se vestir. Olha aí os detalhes. Enfim, há também outros detalhes de como deveriam ser realizados todos os procedimentos de um sacrifício. Olha Levítico lá que você vai ver isso. Todo mundo já sabe que é assim. Há ainda aquele detalhe especial. Quem não fizer como está escrito lá, deve ser eliminado do meio do povo. Olha aí. Várias vezes vai aparecer essa frase lá. Como então chega Davi aí, tipo 300 anos, mais ou menos 300 anos depois que a lei foi dada, e solta uma dessa dizendo que Deus não se compraz de sacrifício. Por isso que eu estou dizendo que é possível que alguns da época dele não entendessem isso. Hoje nós entendemos. E eu quero, irmãos, eu gosto de pensar que a história do povo de Israel é semelhante, ou melhor, a nossa história como igreja e como família, que cada um aqui tem sua família, é semelhante à história do povo de Israel, a história da formação do povo de Israel. Também já falei isso aqui em outras ocasiões, na formação de uma família, assim que os filhos nascem, começam a crescer, os pais têm a responsabilidade de lhes ensinar os valores de uma família. Amém? É isso ou não é? A disciplina, a correção, a repreensão, a imposição dos limites, as conversas, as brincadeiras, o ensino espiritual, a educação moral, etc. Tudo isso faz parte do ensino familiar, agrega valor familiar ao bem-estar contínuo do lar. Você conhece alguma família em que praticamente todos os seus membros são pessoas honradas? Você conhece? Não estou dizendo pessoas perfeitas, não. Pessoas honradas. É diferente. Pois é. Para chegar nesse ponto, foi um processo longo, cansativo, às vezes doloroso, desgastante, mas que hoje mostra o quanto valeu a pena, se você conhece alguma família assim. Graças a Deus eu conheço. Deus agiu assim na história do povo de Israel. E em um momento específico, durante sua jornada no deserto, isso ficou muito mais claro, onde o povo foi provado de muitas e variadas formas. Israel era como um filho novo, acabou de nascer, acabou de sair do Egito, ia para um lugar, um outro lugar, a terra prometida. Era como um filho novo que precisava aprender a confiar no seu pai. Choramingava. E o pai, sim, meu filho, tolerava pacientemente, mas aí continuava a choramingar, aí já tinha que levar umas palmadas. Né? Aí o pai descia a lenha.
reclamava da falta de algo, e o pai ia lá e supria. Não, Moisés, tenha paciência com esse povo aí, moço. Aí continuava a reclamação. Moisés, eu vou destruir esse povo. Aí o pai punia. Não é assim que tem que ser em casa? Não é assim que tem que ser com a igreja de Deus? Deus não faz isso conosco? Deus então deu a eles a sua lei para que tivesse uma boa vida. Imagina uma terra sem lei. Não dá. E às vezes Deus, nessa lei, usava de representações que apontavam para uma maturidade futura. Tanto as leis como os sacrifícios apontavam para quem? Jesus Cristo. Deus também tem agido assim na história da sua igreja, e Ele vai alcançar o resultado que Ele planejou, amém? Como eu disse, do processo desgastante, Cristo se desgastou até a morte, oferecendo a si mesmo como sacrifício para nos levar à obediência ao Pai. Glória a Deus. Mas o que Deus queria mesmo com todo o ensino desse oferecimento de ofertas e sacrifícios para perdão ou outra finalidade? O que Deus queria? Deuteronômio 6, verso 5. Ouve, ó Israel, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Deus queria que eles tivessem um coração voltado para Ele. Deus quer que a igreja tenha um coração voltado para Ele. É isso, irmãos. Tudo é importante, a música, o instrumento, não precisa ter instrumento para a gente louvar a Deus, não, mas não fica mais bonito? Precisa ter microfone para a gente falar, não, a gente precisa de voz, mas não alcança mais longe. É assim, tudo é assim. Mas o que? O melhor que tudo seja isso, tudo isso seja feito a partir do coração, um coração aberto para Deus, voltado para Deus. Eu não apenas canto aqui, não, eu louvo. Você não apenas se ajoelha, não, e fala palavras, não, você ora, você fala com Deus. Você não apenas traz oferta para sustentar esse ambiente aberto, não. É um coração que está disposto a dar tudo para Deus, porque tudo já é dele mesmo. Porque se não estamos dispostos a honrar o Senhor com o que temos, não estamos dispostos a honrá-lo com o que somos. O que nós damos é um reflexo de um coração que está nele, ou deveria ser um reflexo do coração que está nele. E se apenas oferecemos alguma coisa qualquer a Deus, pensando que vamos ficar livres das responsabilidades do coração, também mostra que nós não o amamos. Tanto dá quanto não dá, diz, se nós amamos ou não amamos a Deus. Não foi isso que o apóstolo Paulo falou em relação ao amor lá em 1 Coríntios 13? Se pode dar tudo aos pobres e ainda assim não ter amor no seu coração. Você pode dar o seu corpo para ser queimado e ainda assim não ter amor. Quem imaginaria isso? Jesus morreu por amor. Tem gente que morre por heroísmo, por responsabilidade, mas não por amor. Eu me lembro de uma família, eu conheço uma família em que os membros da sua família, quando estava para ser assassinado, lá o cônjuge também pediu para ser. E foi, ambos assassinados. Responsabilidade. Está vendo? Alguém é louco. Não importa o que você pensa. O problema é o que você pensa. A gente pode fazer coisas sem ser por amor. Deus quer que a gente faça tudo por amor. Deus quer que a gente ame a Ele. Ou melhor, nem quer que a gente faça tudo por amor.
Vou reconstruir a frase. Deus quer que a gente ame a Ele. Aí tudo que a gente faz, aí vai ser por amor mesmo. Não é? Uma coisa está ligada à outra, meus irmãos. Você pode dar algo sem amar, mas não pode amar sem dar nada a quem você ama. Sendo assim, esse alguém será eliminado do meio do povo do Senhor, porque ele não faz nada e não entende o que é oferecer sacrifícios e ofertas a Deus. Aí eu tenho que perguntar, será que não tem ninguém que a gente conhece que já foi eliminado do povo de Deus por essas causas? Por não amar a Deus, não importar. Talvez alguns dos que foram eliminados se julguem inseridos ainda, mesmo que estejam fora. Pode acontecer. Talvez outros que foram eliminados não se importem com essa eliminação, pois consideram fazer parte desse povo de Deus um retrocesso, um impedimento de realizar as suas próprias vontades. Outros são orgulhosos ao ponto de achar que são mais cultos, mais inteligentes do que os que estão no meio do povo de Deus. Já se eliminaram. Além de Deus eliminá-los, eles se eliminam. Não sabem que o maior beneficiado daquele que procura agradar a Deus é Ele mesmo. Davi, então, passou por todos esses processos. Ele tinha aprendido a oferecer sacrifícios a Deus desde quando? Desde quando era menino. Todo israelita aprendia a oferecer sacrifício, aprendia os rituais de um culto. Na época de Davi não tinha templo, mas tinha um lugar onde se guardava o tabernáculo, onde se mostrava, se encontrava com o sacerdote, onde se fazia as ofertas e os sacrifícios, tinha um lugar. Na época de Davi era onde? Era em Siló. Posteriormente, então, Davi aprendeu todas as coisas, foi crescendo e tinha aprendido todas essas coisas. Posteriormente, por ação do Espírito Santo e meditando, ele veio a entender que os sacrifícios eram coisas exteriores e representações de como o interior deve ser. Está entendendo? Amém. Entendamos isso mesmo, para a glória de Deus. Vamos para o verso 17. Ele começa a desvendar agora a parte interior. Ele não separou o verso 16 do verso 17. O 16 diz: o Senhor não se compraz em sacrifício. Mas o verso 17, aí ele continua: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Ele vai para o interior, é uma continuação. No tópico anterior falamos da parte externa da adoração. Agora ele entra na parte interna. Irmãos, como seres humanos que somos, não podemos apenas adorar a Deus em um só aspecto, pois não fomos criados nem puramente humanos, nem puramente espirituais, tá bom? Fomos criados seres que possuem corpo, alma e espírito, que é a mesma coisa, emoções, vontades, pensamentos e sentimentos, e é com tudo isso que devemos nos aproximar para a adoração. Aleluia. Já viu, tem gente que fala, terra chamando o irmão tal, que está longe. Eu estive pensando naquela música assim, tem uma música que o pessoal canta aí, se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Eu fiquei pensando, essa frase me parece perigosa, viu? Está me beirando uma heresia, viu? Esses irmãos viram que tem umas músicas que a gente muda umas coisas da letra, que é música bonita, a letra está indo bem, mas tem uma hora que a gente tem que mudar algumas coisas para ficar teológico e bíblico, né? Mas essa frase não te parece uma heresia, não? Eu estava pensando nisso, abri lá em Apocalipse capítulo 2, verso 6, que diz assim, tenho, porém, contra ti, que és a favor dos nicolaítas. Lembra desse versículo? Tem lá em Apocalipse 2, 6, leia aí, por favor. Quem achar primeiro, corrida bíblica.
A gente já primeiro ganha a paz do Senhor, do pastor. 2,6, Apocalipse, pode ler. Isso, não, a igreja de Éfeso era a favor de Deus nesse caso, né? Odeias as obras dos nicolaítas, que eu também odeio. Quem eram os nicolaítas? Eram seguidores de um certo Nicolau, um homem chamado Nicolau. E qual que era a doutrina dele? Não importa o que você faça através do corpo, você pode se entregar a imoralidades, você pode fazer o que você quiser, porque o corpo é assim mesmo, o corpo é corrupto mesmo. Importa que o seu espírito esteja ligado em Deus. E alguns dos gnósticos falavam isso também. Então não importa, você pode viver em pecado, o corpo é assim mesmo. A carne é fraca mesmo. Não tem crente que fala assim? A carne é fraca mesmo, pastor. Deixa. A carne é fraca. É o espírito que é forte, pastor. Ô, irmão, mas se a gente entrega as obras da carne, o espírito também se enfraquece. Paulo diz para a gente purificar a carne e o espírito. Então é isso que os nicolaítas falavam. Está vendo? Então essa música, se eu vou cantar aqui, tem que trocar essa parte. Né? Isso, irmãos, é abusar da doutrina da graça. Hoje essa prática está em voga novamente. Nós estamos falando das igrejas de um modo geral. Eu sei que toda igreja tem erros, todas as pessoas têm seus pecados, suas coisas, mas assim, quando não há uma pregação, quando não há um aconselhamento, quando não há um direcionamento, e as pessoas podem fazer o que elas quiserem, né? Elas podem passar um ano na igreja sem nunca ouvir falar que tal prática é um erro, é um pecado contra Deus. Isso é um absurdo. Isso voltou, essa obra, essa prática dos nicolaítas voltou no século 21 e voltou pesada, porque assim como ela estava dentro da igreja primitiva, ela está de novo dentro da igreja atual. Ah, se você já é salvo, então não precisa se preocupar com mais nada. É essa a colocação que é feita aí. A carta de Judas também faz referência a esse tipo de pessoa. No versículo 4, lá em Judas. Muitos desviados são pessoas que pecam da maneira mais ousada, porque aprenderam que a graça de Deus transborda. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eles pecam mais do que os pecadores comuns. Aumentar a libertinagem diante de uma graça tão grande e transformá-la em uma oportunidade para cometer todo tipo de impureza é se colocar entre os mais vis, desprezíveis e piores pecadores. Não é isso que acontece? Transformando a graça de Deus em lascívia, eles confirmam sua própria condenação. Então não, prezados, não nos deixemos enganar. A adoração é tanto interna quanto externa. Amém? Voltando à conversa de Jesus lá com aquela mulher que a gente se referiu, a mulher samaritana em João 4, foi explicado que o verdadeiro adorador adora a quem? Ao Pai. Tudo bem que é o Senhor, mas Jesus falou esse nome, ao Pai. Vou repetir a pergunta. O verdadeiro adorador adora ao Pai. Essa é a primeira coisa. Porque se Deus não for o seu Pai, então Ele nem olha para o seu lado, na questão da adoração. Tem isso. O que se oferece para Ele nem é aceito em questões de adoração. Nem pode ser chamado de adoração. Você pode estar se perguntando se isso faz sentido, e eu te respondo dizendo que se você rejeita aceitar a Cristo como o único Salvador da sua vida, como Deus pode ser seu Pai? Como? Quando a gente fala para a pessoa, você tem que aceitar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ah, não. Como é que Deus vai ser seu Pai? Não tem como.
Cada ser humano foi criado por Deus, mas nem todos são filhos dele. A única forma de ingressar na família de Deus é nascendo dentro dessa família de Deus. Você se torna parte da família humana nascendo lá dentro da família humana, o primeiro nascimento. Mas torna-se membro da família de Deus por meio de um segundo nascimento, nascendo dentro da família de Deus. Amém? Em segundo lugar, Jesus falou que adora ao Pai. Em segundo lugar, Deus se agrada da nossa adoração se ela for conforme a verdade. Importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Eu até troquei aqui, vou colocar espírito depois, mas falei verdade aqui. Se ela for conforme a verdade, as pessoas, irmão, e isso aqui é importante, as pessoas têm várias ideias diferentes sobre quem Deus é. De vez em quando eu falo aqui, faz uma pesquisa, o que você acha que é Deus? Quem é Deus? Anota. Se você entrevistar 10 pessoas, vai ter variação lá de Deus e contradizendo uma outra. 10 variações de Deus diferentes e uma contradizendo a outra. Esse Deus está certo? Não pode estar. Não é verdade? As pessoas têm várias ideias diferentes sobre quem Deus é, mas não podemos simplesmente criar uma ideia de Deus confortável e politicamente correta e então adorá-la. Adorar essa ideia, isso é idolatria. A adoração deve ser fundamentada na verdade. E onde está a verdade? Nas Escrituras. Não nas nossas opiniões a respeito de Deus. Adorá-lo significa adorá-lo como Ele é revelado aqui. Aleluia. O que você pensa sobre Deus não importa. O que eu penso sobre Deus não importa. Importa quem Ele é de fato. E se só vai achar quem Ele é se você olhar nas Escrituras. É esse Deus que deve ser adorado. Não é o seu Deus que você criou na sua mente. Você criou um ídolo. Em terceiro lugar, adoração em espírito. Importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito. Ele não está falando do Espírito Santo, ele está falando do nosso espírito. Quando o nosso espírito reage ao Espírito Santo. Quando o seu interior se entrega a Deus. Lembre, ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Não é apenas usar as palavras corretas, tem que colocar os sentimentos, irmãos, também. As emoções, a mente na adoração. Quando adoramos ao Senhor, Ele olha além das nossas palavras, Ele vê a atitude da nossa adoração. Com Samuel era um grande homem de Deus, você talvez não iria pensar, Samuel não ia errar nisso, mas ele errou, quando ele foi escolher lá, quando ele foi separar o rei, e ele olhou para um e falou, certamente é isso. Um homem de Deus pode se enganar, um homem de Deus pode errar. Deus falou assim, o Senhor, como se Deus estivesse falando na terceira pessoa, né? O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas o Senhor olha para o coração. Aleluia. Está vendo aí? É a atitude do nosso interior. Em Romanos 12, verso 1. Portanto, meus amados irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o quê? O vosso corpo em sacrifício vivo. Irmão, por que o corpo? Por que o apóstolo Paulo não falou assim, apresentei o vosso espírito? Aqui está mais um versículo sobre o dever de congregar, está vendo? Apresentar o corpo. Porque sem corpo você não pode fazer nada nessa vida não, minha gente. Sem corpo você não pode fazer nada nesse planeta não. Na eternidade, nós vamos receber um novo corpo, né? Transformado, incorruptível, aperfeiçoado, aprimorado,
Mas enquanto nós estivermos nesse mundo, Deus fala assim, me dê o que você tem. Você tem esse corpo aí. Você já viu gente falando assim, ó, não vou estar na igreja em corpo, mas vou estar no espírito. Você sabe o que isso significa, irmão? Nada. Enquanto você estiver nesse mundo, seu espírito só pode estar onde seu corpo estiver. Né? Quando eu falo espírito lá, não era o seu espírito, é o espírito da adoração, né? Aí a pessoa confunde, vou estar lá em espírito. Não resolve nada, não adianta nada. Você não vai estar em espírito, velho. Você não é Deus, você não é Jesus, você tem um corpo. Você não pode separar seu corpo. No dia que seu corpo separar do espírito, é porque você vai estar lá no caixão. Se o seu corpo não estiver, você também não estará. Então, aos Romanos, o apóstolo continua dizendo que devemos oferecer o nosso corpo, repetindo, em sacrifício vivo. Normalmente a gente associa, né, pelo que a gente vê lá no Antigo Testamento, a gente associa sacrifício a alguma coisa morta, né? Mas o apóstolo está falando aqui, sacrifício vivo. Deus quer que você seja um sacrifício vivo. E o problema é que quase sempre o sacrifício vivo fica fugindo do altar. Esse é o problema. A gente canta a hora aqui no culto, foi bom, né? Sai daqui com o culto gostoso, mas o resto da semana a gente age do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido. Brigamos, xingamos, desrespeitamos, gritamos, fazemos, acontecendo. Ou seja, vivemos uma vida mundana sem qualquer compromisso em Cristo. Quebrantemos nosso espírito, irmãos. Pensemos no testemunho que devemos dar e nos arrependamos na alma. Essa conexão interior e exterior faz com que Deus nos aceite e aceite tudo o que lhe oferecemos. A última coisa aqui agora. O que agrada a Deus? Então, resta agora essa conclusão. A conclusão da questão. Se Deus pediu e ordenou ofertas e sacrifícios, mas Ele nem sempre se agradou por causa da forma e do coração do ofertante, como que a gente resolve isso? Como que essa questão é resolvida? Os mesquinhos, por exemplo, usam esse versículo e outros, né, para falar em quantos dízimos ofertas. Dízimo é coisa do Antigo Testamento. Usa esse versículo, por exemplo. Deus não está satisfeito, Deus não tem prazer, né? Eles não são somente mesquinhos, são gananciosos também, porque ele não gosta de dar nada, mas ele gosta de tudo, ele quer tudo. Ele quer que Deus abençoe ele quer que os outros dê ele alguma coisa, ele quer benefício de qualquer jeito, em qualquer lugar. Uns dizem que não precisa oferecer nada para Deus, já outros têm tanto medo de algumas pregações que houve, que oferece até tudo para evitar algum mal, ou mesmo inconscientemente tentar ganhar o favor de Deus. Mas nenhum desses dois está a resposta correta. Precisamos ter um entendimento correto da interpretação das palavras. Quando o verso 16 fala que Deus não tem prazer em sacrifício, não quer dizer que Ele nunca tem prazer, que Ele nunca está satisfeito. O contexto aí é que o salmista sabe, o que Davi quer dizer? Ele não pode comprar a Deus com presentes. É isso. Nós falamos por que ele orou essa oração. Pecado terrível que ele tinha cometido, um levado a outro. Ele tinha feito coisas terríveis e presentes não compram o favor divino, porque Deus não pode ser subornado com presente. Deus não pode ser subornado com nada. Da mesma forma, quem se aproxima de Deus em verdadeira humildade, submissão e arrependimento, sempre vem com o coração aberto, sem nenhuma exceção, como eu disse, tudo é de Deus, tudo que é dele é de Deus, porque não é dele, é de Deus e está com ele no momento. E como diz também, os rituais e liturgias do Antigo Testamento apontavam para o sacrifício perfeito do nosso Senhor Jesus Cristo por nós na cruz. Aí vem a pergunta, como que o Senhor nos dá o seu melhor e maior presente e nós ficamos retendo em lhe dar alguma coisa? Não é mesquinhez isso? Assim como Deus se agradava dos sacrifícios no Antigo Testamento, Ele também se agrada dos sacrifícios e ofertas que lhe oferecemos sim. E o que é isso? Tudo, irmãos. Ação de graças, louvor, humildade, arrependimento,
dízimos e ofertas, oração, serviço uns aos outros, ajuda aos necessitados, e mais você vai colocando aí uma lista. Eu fiz uma lista aqui de versículos que não dá para a gente ler, Romanos 12, 1, Filipenses 4, 18, Hebreus 13, 15, 16, etc, etc, etc. Tudo isso é sacrifício vivo que nós oferecemos a Deus. E Ele aceita sim. A adoração que agrada a Deus implica num custo. Davi sabia disso, em outra ocasião ele diz, não vou oferecer ao Senhor sacrifício que não me custem nada. Segundo Samuel 24, 24, ele disse isso. Um outro custo que a adoração tem para nós é o do egocentrismo. Não se pode louvar a Deus e a si mesmo, ao mesmo tempo. Você não adora para ser visto pelos outros, para agradar a si mesmo. Se você fizer assim, está mudando o foco da adoração. Observe o versículo de Deuteronômio, que Jesus repetiu. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Jesus está chamando a atenção para o fato de que a adoração exige esforço e energia. Nem sempre é confortável ou conveniente. Nem sempre é confortável ir ao culto. Nem sempre é conveniente ir ao culto. Às vezes ouvi alguém dizer assim, já ouvi muitas vezes, para ir ao culto desse jeito, Deus não vai nem receber minha adoração, então nem vou. Deus nem vai receber meu culto. Quando você cultua a Deus, é a Deus, mesmo sem vontade, mas é a Deus. Quando você levanta a sua cama cedo, cansado, para fazer uma oração na madrugada, por exemplo, quando você ajuda os outros com o mínimo, porque você não tem mais, e exerce todas as outras atividades para a glória de Deus, você está oferecendo um sacrifício de adoração a Deus. E isso é agradável a Ele, sim. Então, se você tem a atitude interior correta, quando você oferece algo que é exterior, o Senhor se agrada de receber ofertas e os sacrifícios externos diante dele, e Ele abençoa, que é o último versículo que diz, então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Está vendo que Deus agrada? Sim. Partiu do coração aqui, que já era do Senhor, Deus vai receber tudo, para a glória dele. Concluindo, o fato de Davi falar que Deus não se compraz em sacrifícios externos, como eu disse, já repetindo, não significa que de jeito nenhum Deus se compraza. A gente não pode, o pastor Alvimar costuma usar essa expressão, né? Ele fala melhor que eu, né? Você não pode tirar um texto. Se você quiser que o texto signifique aquilo, ele vai significar. Porque você só leu aquilo, você está tirando ele do contexto. Mas se você lê tudo, você está vendo aí? É interno e externo. Um versículo está atrelado ao outro. Deus aceita sim e até pediu. E várias vezes a Bíblia menciona que o sacrifício chegou até ele como cheiro suave e agradável às narinas dele. Amém? Mas esse sacrifício que foi agradável procedeu de corações contritos, humildes, quebrantados e submissos a ele. Outros sacrifícios também chegaram a ele, fedendo, e foram rejeitados, pois quem sacrificava estava com os corações duros, arrogantes e fechados. Hoje em dia, um exemplo aqui, está lá na conclusão, muitas pessoas acham que ser comovido por uma música na igreja é o mesmo que ser tocado pelo Espírito Santo. Não tem nada a ver, duas coisas diferentes. Música pode ser, eu sou músico, né? Eu tento ser músico, né? Estou aprendendo a ser músico, gosto muito de música, eu ouço, e às vezes eu fico viajando mesmo na música, e sinto muitas coisas boas, mas é diferente de ser tocado pelo Espírito Santo. Posso até chorar pela melodia, acontece às vezes comigo, eu até choro as melodias, às vezes choro escondido. Uma melodia bonita, guitarra, nossa, o teclado fiz na hora certa, tal coisa, sabe? Fica ali colocando, encaixando, até choro dependendo. Mas a verdadeira adoração acontece quando o seu espírito responde a Deus e não a uma música qualquer. Está vendo que tem diferença? Os verdadeiros adoradores, ou o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito
Então, o Espírito, a música pode te dar aí uma abertura, pode viabilizar, mas ser tocado por uma música não é a mesma que ser tocado pelo Espírito Santo. Na realidade, determinadas músicas podem até retirar Deus de cena, e os nossos sentimentos ficam, né? Como eu estou falando de uma música, no meu caso, que eu acabei de falar. Entendeu? Mas fiquemos com o cerne do sermão. O sacrifício para Deus são tudo que somos, juntamente com tudo que temos. Isso sim é agradável a Deus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe.